Olá pessoal, eu estou de volta com mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar como fazer as portas e janelas da planta, tá? Então nós vamos trabalhar com portas e janelas no pavimento térreo e no pavimento superior. Lembra que eu comentei que nós íamos usar várias vezes os comandos trim e offset? Então, nessa aula nós vamos novamente utilizar esses comandos. Então, para começar, eu me aproximo um pouquinho desta parede aqui no pavimento térreo e começo novamente com o comando offset, tá? O, Enter, e novamente eu preciso dizer qual é a distância que eu quero dar um offset dessa minha linha. Então, eu quero uma distância de 10 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou dar um offset dessa linha aqui para cá, tá? Então, 0,1, Enter, clico na primeira linha e direciono, ele já está me mostrando onde ela vai ficar, clico aqui. Agora eu vou fazer isso uma segunda vez, tá? Primeiro eu vou sair do comando, tá? ESC ou exit, tanto faz. Agora, eu teclo Enter para entrar novamente no mesmo comando. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso definir uma nova distância, tá? Não quero mais 10 centímetros. Eu quero traçar a distância da minha janela. Então, eu quero 1,26 m. 1,26, Enter. Clico nessa linha, direciono, ela já me mostra. Clico novamente, tá? E teclo Enter ou ESC para finalizar o comando. O que eu vou fazer agora? Essas duas linhas que estão aqui têm que chegar até essa linha aqui. Então, para isso, eu vou utilizar um comando chamado Extend. O comando Extend, ele estende a linha até o ponto que eu quiser, tá? Extend é EX, tá? Enter. Clico na primeira linha, que é a linha até onde eu quero estender as demais. Então, clico nessa linha aqui, Enter, e agora nas duas linhas que eu quero estender, tá? Pronto, elas fizeram aquilo que eu quero fazer. Com isso que eu fiz aqui, eu tracei uma base para a minha janela. Então, agora eu preciso abrir essa parede no ponto onde vai ter a janela. Novamente, eu utilizo o comando Trim. Seleciono todas essas linhas aqui, que são as linhas que eu vou utilizar como base, e também são as linhas que eu vou cortar, eu posso selecionar todas elas de uma vez. Teclo Enter, e agora eu seleciono as linhas que eu quero cortar. Quero cortar essas duas aqui e essas duas aqui no meio, tá? Então, eu fiquei com um vão aqui, fiquei com uma abertura nessa minha parede. Eu tenho nessa planta mais duas janelas com a mesma medida, então eu vou utilizar novamente os mesmos comandos para traçar esse vão das janelas, tá? Então, com o comando offset, ó, offset, enter, eu vou dizer qual é a distância que eu quero, que é 1,26, ela já está ali, então eu teclo novamente enter, eu seleciono essa linha aqui, e eu direciono ela para a minha direita, tá? Agora, eu utilizo o comando extend, EX, Enter, seleciono essa linha e essa linha, teclo novamente Enter, e agora eu clico na extremidade, ó, quando eu chego aqui mais próximo, não adianta eu clicar aqui no meio, eu tenho que clicar aqui na extremidade para que essa linha vá até essa que eu selecionei antes. Da mesma forma aqui. Se eu clicar no meio, ó, não acontece nada. Até aconteceu aqui, mas é porque ela é muito pequenininha. Se for uma linha muito grande, ela não vai estender, não vai para o lado que eu quero certinho, tá? Eu saio do comando com um ESC, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa linha aqui. Se eu não quiser usar o comando extend, existe uma outra maneira de fazer. Eu posso clicar em cima da linha e puxar do próprio grip que ela tem aqui, que são essas bolinhas azuis, né? Se eu puxar no meio, eu vou acabar movendo ela. Se eu puxar na extremidade, eu posso estender ela até o ponto que eu quiser. Então, é até mais simples do que utilizar o comando extend, tá? Agora, para abrir o vão dessas janelas, eu vou novamente utilizar o comando Trim. Então, eu posso vir aqui em Trim, clico nessas duas linhas aqui, seleciono elas, teclo Enter,
E agora eu seleciono essas linhas aqui para fazer o corte, tá? Para sair do comando eu posso utilizar o ESC. Da mesma forma, eu preciso cortar essa linha aqui, que está inteira, né? Então, TR de trim, Enter, clico nas duas extremidades, Enter novamente, clico na linha e consigo fazer o corte dela. Eu tô com o vão de quase todas as janelas pronto. Falta ainda o vão dessa janela aqui, que é bem simples de fazer, a gente pode se aproximar aqui. Como eu falei antes, ó, é só clicar no grip e puxar essa linha aqui. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, ó, clico no grip e puxo essa linha até a outra, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu dou um trim novamente, seleciono essas duas paredes e Enter novamente e seleciono essa daqui, essa linha para cortar, tá? Por quê? Porque eu tô abrindo essa parede mesmo, eu tô abrindo esse vão, porque isso daqui vai ser um janelão de baixo até em cima. Então, na minha planta, eu vou representar como uma janela e não como uma parede. Por fim, nós vamos fazer o vão da nossa porta, tá? Aqui nós temos uma porta. Então, para fazer esse vão, eu vou utilizar novamente a ferramenta Offset, ó, Enter. Ele está me pedindo a distância agora é de 50 centímetros, então 0,5, Enter. Clico aqui nessa linha, direciono ela para a direita e saio do comando. Entro no comando novamente, para isso basta eu teclar Enter. Ele agora pede qual é a distância, e a minha distância é de novo 1,26 m, 1,26, Enter. E agora eu clico para o meu lado direito, finalizando essa primeira etapa da definição da minha porta. A segunda etapa é cortar a linha que eu não quero. Então, TR de trim, Enter, seleciono essas duas linhas aqui, Enter novamente, e agora eu seleciono as duas linhas que eu quero cortar. Pronto, eu abri o vão. Fica meio estranho, num primeiro momento, essa planta toda cortada, né, toda cheia de recortes, toda cheia de aberturas, mas quando a gente for fazer o desenho das janelas e portas, ela fica bem mais fácil de entender. Nós vimos nessa aula como fazer as aberturas das portas e janelas. Nós podemos fazer essas aberturas aqui no pavimento superior também. Depois, mais adiante, a gente vai ver essas medidas quando fizer as cotas, tá? E na próxima aula nós vamos ver como fazer a finalização dessas portas e janelas. Então, eu espero vocês e até a próxima.